Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje nós vamos falar da Vamos locação de caminhões, de veículos, né, de pesados, mas ela também vem entrando em veículos para obras, né, veículos para parte agrícola. E sem se estender muito nessa introdução, é uma empresa aí com potencial muito grande. Vamos já partir para a análise falando dela sobre alguns indicadores de valuation, né, da Vamos. Então a Vamos é uma empresa que a cotação despencou, né, então o pessoal fica às vezes desnorteado, sem saber o que fazer quando a cotação cai. Lembrando que renda variável vai variar, tá, pessoal? E nós não vivemos um momento economicamente favorável no Brasil. Então, é perfeitamente normal empresas que têm alavancagem alta, que é o caso da Vamos, a cotação cair nesse momento, tá? A gente vê que, olhando alguns indicadores, como PL, por exemplo, a gente vê que a empresa não estaria cara, abaixo de 10, PEG Ratio, preço sobre valor patrimonial, a Vamos tem bastante patrimônio, tem uma quantidade de caminhões enorme, então hoje só o valor patrimonial da Vamos já é acima do valor de mercado. É claro que aqui o preço fica um pouquinho distorcido por conta de alguns parâmetros, mas o valor de mercado da Vamos aqui hoje é 6,2 bi e ela só de ativos aqui tem 22 bi, né? Botando todos os ativos no bolo. Então aqui para cálculo de valuation, às vezes o preço valor patrimonial não considera todos os ativos, tá? Mas ele tem muitos ativos, EV/EBITDA muito baixo, EV/EBIT. Então a gente vê que a Vamos, diferente até de outras empresas de locação de veículos, elas conseguem manter caminhões por um período de vida útil bem longo, tá? 10 anos, às vezes até mais, porque não são veículos que você tem uma rotatividade tão grande, você tem uma manutenção maior. Empresas de locação de veículos como Localiza, como Movida, que são veículos mais simples, tem que ter uma rotatividade maior, porque a quilometragem é alta e o veículo se desgasta. Até outros indicadores, preço sobre EBITDA, então a gente vê que 2 vezes, preço sobre EBIT, o EBITDA, só voltando aqui o raciocínio, nessa seara aí da questão de o tempo de vida útil ser maior dos caminhões, a gente vê que é um proxy interessante para Vamos, porque ela não repõe essa depreciação imediatamente. Então eu acho o EBITDA até mais interessante do que o EBIT no caso da Vamos. A gente vê que ela estaria super barata, valor patrimonial muito alto, preço sobre ativo, preço sobre receita, a receita dela vem crescendo muito, a gente vai ver adiante depois, tá? Ela tem dívida alta, isso é normal, empresa de locação de veículo, então ela tem uma dívida aqui de cerca de 13 bi, tem um caixa de 2 bi, né, uma dívida líquida aí de 11 bi, desconsiderando o caixa, mas como eu falei, ela tem muito ativo e a receita vai crescendo muito. O que acontece? A empresa, aqui esse ROA aqui está distorcido, tá, por alguma coisa na nossa plataforma. Mas como que as empresas de locação de veículos ganham? Elas pegam dívida altas no banco, então vamos supor que ela tem um custo da dívida de 8% ao ano. E se ela pegou uma dívida de 100 mil, ela vai pagar 8 mil por ano. Mas ela consegue ter um retorno com a alocação desses veículos pesados muito acima do custo da dívida. Então, se ela pegou uma dívida de 8% ao ano, ela consegue um retorno de cerca de 16%. Quando a Selic está baixa, cerca de 18%, quase 20%. Então, a gente vê que tem um intervalo aí entre o custo de 8% e o retorno. E aí, esse é o retorno sobre ativo total, tá? Que aqui está o ROA, mas está bem distorcido. A gente vê que ela tem margens altas, margem bruta alta, margem EBITDA alta, margem EBITDA é um pouquinho menor, mas como eu falei, ela demora a repor essa depreciação. E também tem uma margem líquida, é uma empresa que dá lucro, mesmo nesse momento desafiador. Então por que o mercado está batendo? O mercado bate por conta dessa questão da dívida. A gente vê que a dívida sobre patrimônio é muito interessante para essas empresas que têm muito ativo. Ok, 2 vezes, dívida sobre EBITDA também, preço, patrimônio líquido sobre ativos, passivos sobre ativos, super sob controle, tá? A dívida líquida sobre EBITDA que é um pouquinho alta, né? 3,93 vezes e tal. Porém, faz parte do negócio. Acho que está até mais baixo, tá? Porque aqui não está 100% atualizado, porque não saíram todos os resultados de 2024. Aqui a gente vê o crescimento, tá? Indicador de crescimento. A empresa vai crescendo muito nos últimos 5 anos, tanto receita como lucro. Então a gente vê que isso vai potencializar o crescimento quando a Selic baixar. Se hoje ela está crescendo lucro, se está crescendo receita, imagina quando o ambiente estiver mais favorável. É nesses momentos que a gente tem que investir. Aqui a gente consegue ver, tá, que a receita saiu lá de 2018, acho que foi próximo do IPO dela, de 939 milhões para 6 bi. Né? Então, o EBIT também, né? A gente vê que o EBIT 2 bi era 219 milhões. Tá? Aqui por trimestre a gente também consegue ver que a receita subiu muito. Né? No segundo trimestre de 2024, 1,8 e em 2023, cadê? Era 1,4, continua crescendo trimestre a trimestre, até quando o primeiro tri também cresceu, era 1,7, foi para 1,8. Então a empresa continua muito agressiva. Deixa eu ver se tem mais alguma informação aqui interessante que a gente pode olhar.
Ó, muito imobilizado, como eu falei. O passivo total dela é grande, mas a gente vê que tem contas a pagar de fornecedores, né? Empréstimos de longo prazo, é 10 bi, então é basicamente de longo prazo esse empréstimo. Ela está consumindo bastante caixa, né, FCO, porque ela vai investindo, tem uma métrica operacional, a gente vai ver na apresentação de resultados deles, eles vão investindo como é que é? No backlog de produtos. Isso daí vai resultar numa receita crescente. O que é um backlog? É um contrato que ela fechou com alguma empresa, porém ainda não foi receitado. Então, para ela conseguir receitar, ela tem que comprar os veículos e aí depois alugar esses veículos. Né? A locação é o core da Vamos. Só que aí, para ela poder fazer isso, ela consome. Olha como ela vem consumindo aqui fluxo de caixa. No trimestre, ela até gerou caixa, tá? No segundo tri, 433 milhões. E esse fluxo de caixa, no futuro, quando ela segurar um pouco esses investimentos, a gente vai ver que vai só aumentando ao longo do tempo. Então vamos dar uma olhada aqui nos resultados da Vamos. Uma passada de olho bem rápida, né? Já falou bastante aqui dela. Então a gente vê aqui que a EBITDA subindo, ela bota aqui EBITDA contábil. O EBITDA não é uma medida contábil, tá? Mas ela bota aqui fazendo os ajustes de acordo com depreciação. Aí tiveram alguns efeitos climáticos por conta dessa questão aí de veículos mais pesados, veículos agrícolas também. Acho que veículos, caminhões também, né? Teve um impacto bem pequenininho, né? Um PDD também que pode impactar no futuro. Mas olha só, ela circulando aqui em vermelhinho, a Vamos é especialista em botar isso, tá? Esses círculos aí vermelhinho, porque ela tá sempre batendo recorde atrás de recorde. Isso aqui eu não sei nem se foi recorde. Mas olha o lucro líquido deles aqui, ajustado, né? Tirando esses efeitos, e aqui sem os efeitos, né? Crescendo 32%, 16% EBITDA, em um momento desafiador, gente, é um negócio surreal, tá? Então, assim, pra gente que faz análise fundamentalista, não fica estressado, desnorteado com queda de cotação, a gente vê que uma empresa é excelente. Aqui mostrando mais alguns indicadores de receita, a gente já tinha olhado mais ou menos, né? Tem ajustado, sem ajuste, então a gente vê que a receita subindo muito. Lembrando que empresas de crescimento, a gente quer que cresça a receita de 15% para cima. Quando chega aí nessa faixa etária de 30%, 40%, a gente vê que a empresa é absurdamente boa, tá? E é o que está ocorrendo, né? Crescendo todas as métricas aqui, todos os indicadores financeiros. Aqui o ROI que eu falei lá, o ROA lá, não sei se o cálculo do ROA está um pouquinho diferente do ROI, que depois eu vou até olhar na plataforma, que essas informações entraram em produção para os assinantes há pouco tempo, mas é o que eu tinha falado, tá? O spread entre o custo da dívida, 8%, e o ROIC. Então a gente vê que em momentos mais favoráveis chega a quase 20%, né? E a dívida também está um pouquinho mais alta porque a Vamos não era tão grande. E olha o crescimento do segmento de locação da Vamos. Nossa, isso daqui é absurdamente alto. Para mim, hoje, a Vamos é a melhor empresa de small cap da Bolsa de Valores. E a gente prega aqui por falar mais de small cap. É claro que nos últimos meses, últimas semanas, a gente tem falado de outros tipos de ativos, fundos imobiliários, REITs, stocks, e até empresas large caps. Mas eu acho que a Vamos é a melhor large cap. Saiu um fato relevante recentemente que ela vendeu a parte de concessionárias, tá? Mas a gente vê que o foco deles é serviço de locação. Tá? Até aqui, ó, tudo vermelhinho, é serviço, aí tem venda de ativos. Eles vão continuar vendendo veículos usados. Quem tem participação na Vamos, como ela tinha parte de concessionária dentro dela para veículos novos, quem tinha parte dela acho que vai ganhar uma participação, ainda não bater o martelo, né? Não saiu ainda o fato relevante definitivo, nessa nova empresa que vai ser a concessionária Vamos, que vai se unir a outra empresa do grupo Simpar. Mas aí voltando aqui, a gente vê que eles também estão oferecendo serviços agora, uma nova avenida de crescimento, tá? Então vender o caminhão, locação de veículo com manutenção e sem manutenção, a gente vê como eles estão crescendo também. Né? Aqui tem margem ajustada, então margem de serviços altíssima, muito, muito alta mesmo, coisa 70%, 80%. Ao CAPEX implantado, então, o que eles estão gastando, é exatamente o que eu falei lá do FCO. Né? Então, eles têm que consumir caixa nesse primeiro momento. O backlog também, esse daqui, se tivesse um gráficozinho mostrando desde lá para trás, vocês vão ver como ela cresceu absurdamente. Era 2 bi, 3 bi. Olha o backlog agora implantado do 14 bi. E não para de crescer. Então, isso daí são contratos que eles vão fechando. Tá? E recorde aqui, ó, recorde de implantação de ativos. Por isso que eles estão consumindo muito, então, mesmo com a situação difícil, né? Aqui eles falando segundo ciclo de locação de ativos, então eles vêm investindo em várias formas para ganhar um pouquinho ali, um pouquinho aqui, né? A taxa média de retorno, que é o TIR, né? Vantagem de ativos sempre nova, baixa quilometragem. Então a gente tem a parte de seminovos, né? Falando mais um pouquinho, CAPEX contratado,
alguns setores que eles vêm operando. O agro também está ficando bem forte, a gente sabe que o agro é muito forte no Brasil. Aqui venda de ativos, essa parte é mais acessória, tá? A locação de veículos é mais importante. Por isso, essa parte de concessionários que saiu da Vamos, eu vejo até como positivo, porque eles vão focar mais na parte de locação e os acionistas vão ter uma participação nessa nova empresa, tá? Mas se vocês olharem, lá no gráfico lá atrás, não sei se aqui tem, né? Cadê? Ó, a receita com serviço é bem maior, tá, do que venda de ativos. Isso daí é mais para você fazer um giro dos ativos, do patrimônio do fundo. Mas eles também mostram aqui questão de venda de ativo, lucro bruto, custo e tal. Aqui concessionárias, né? Aí tem representatividade no agro, que eles parece que eles começaram a entrar agora, né? Forte em agro. Mas eles vão, essa parte de concessionárias não vai ficar mais com a Vamos, tá? Dívida líquida deles é alta. Lá na plataforma ainda não está atualizado, né? Está um pouquinho mais alta esse dívida líquida sobre EBITDA, porque está pegando do ano passado fechado. A gente vê aqui que está o Covenant, cadê? Quanto que está o Covenant? Tem aqui falando? Covenant é um indicador, né? Um limite que a empresa pode atingir de dívida, senão o credor pode cobrar imediatamente o pagamento da dívida. Então, mas eles não botaram aqui não, né? Pelo menos eu não estou vendo. Mas assim, a gente vê que é normal ela ficar com essa alavancagem alta, tá? Perfeitamente normal, mas ela tem muito patrimônio. Ela reduziu aqui, capital de giro. A gente viu lá que na nossa plataforma que ela gerou FCO esse trimestre, então é normal isso. A posição de caixa cobre dívida até 2026, então super sob controle. São linhas compromissadas com custo mais baixo, por isso que ela consegue ter um ROIC bem superior ao custo da dívida. Eles não estão sempre captando, tal. Eles têm uma nota de crédito bem alta, tá? Olha o custo da dívida aqui, ó. Mesmo nesse momento aqui desafiador, eles conseguiram reduzir o custo da dívida. Por isso que eles estão captando, né? Porque estão pegando aí dívida razoavelmente baixa, né? 8% nesse período aí de Selic alta. Melhor captar agora do que pegou lá em 2022, ó, 10%, 11%. Então, aqui falando mais um pouquinho, como é que tá a questão ciclo de linha amarela, né, que são esses veículos mais para a área agrícola, agro também sofrendo bastante com chuvas que teve lá no sul, e Capex, né. Então essa foi a Vamos, pessoal. A gente fez até um vídeo aí correndo, mas eu acho que ficou bem interessante. Aqui atrás, né? Então, pessoal, se vocês tiverem gostado, tiverem alguma dúvida, pode comentar aí embaixo. Pelo vídeo de hoje foi isso. E se vocês tiverem interesse nessa plataforma que a gente mostrou aí no início, só clicar aí na descrição do vídeo, procurar a gente também no Instagram, que a gente está à disposição. Forte abraço a todos.